Bom dia. Devido à situação atual que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, onde existe muita confusão, especialmente no campo religioso, eu pensei em fazer uma série de gravações falando sobre o cristianismo, especialmente devido à preocupação que eu tenho sobre uma espécie de progressão para a miséria do cristianismo. Então, o que eu gravei hoje é isso aqui. Não faço nem questão de estar aparecendo, estou gravando na mão mesmo. Eu fiz aqui uma linha do tempo do cristianismo, do ano 1 até o ano 2022. Então, a lista tem aqui, é fácil de compreender. Ela começa no ano 1, quando é o ano em que nós acreditamos que Jesus nasceu. Nasce Jesus. Ano 1. No ano 28, João Batista começou a pregar. É aquilo que a Bíblia conta que João Batista, que conta, eu vi uma voz no deserto. Esse João Batista começou a pregar. No ano 30, Jesus começou a pregar. Ano 30. Logo em seguida, isso foi rápido. Ano 33, Jesus é crucificado. Muito bem. Aí terminou a primeira etapa do cristianismo, quando o cristianismo nem sabia que tinha esse nome. Jesus Cristo morre em 33. Em 40, ano 40, aparece na história um senhor chamado Saulo. E Saulo se converte ao cristianismo. Saulo se converte. Foi aí quando Saulo passou a chamar-se Paulo. No ano 57, 15 anos depois, Paulo e Pedro, já os dois tendo estabelecido congregações por toda a Ásia, por toda a Europa, Paulo e Pedro morrem. Aí termina uma fase importante do cristianismo, com a morte de Paulo e Pedro. A partir daí, passa a existir substitutos de Pedro, que passaram a se chamar de Papa, quer dizer pai. Então, a partir daqui, nós tivemos o primeiro Papa, a partir de 57. Essa data 57, assim, não é uma data exata, Não é uma data exata. Muito bem, agora vamos dar um salto de 57, vamos para 312. Durante todo esse tempo aqui, de 307, de 57 a 312, os cristãos viveram debaixo de perseguição, que variava. Certa época era muito cruel, depois ficava melhorzinha, mas eles eram perseguidos. Em 312, Constantino, o Grande, que era o imperador, ele teve um sonho, antes de uma grande batalha que ocorreria em Roma, em uma ponte chamada Milvio. Ele teve um sonho no qual ele viu uma cruz, e abaixo da cruz havia uma frase em grego que dizia "en tu tonica", o que em latim seria "en hoc signus vinces", ou "neste signo vencerás". Isso fez com que Constantino, que ganhou a guerra, considerasse a cruz como sendo um símbolo que trouxe sorte. Daí, um ano depois, em 313, Constantino transformou, aqueles oficial, não era oficial ainda, editou uma coisa chamada Decreto de Milão, o Edicto de Milão, onde, nesse Edicto de Milão, ele proclama a tolerância religiosa no Império. Somente em 380, já debaixo de outros imperadores, a igreja foi transformada, o cristianismo foi transformado em religião oficial do Estado. Daí começou uma nova etapa, que foi onde a igreja perseguia as outras religiões. Agora vamos dar um salto de 313
para, vamos ver aqui, eu estou balançando aqui porque eu esqueço que eu estou gravando em pé, né? Para 1492. Que data é essa? 1492 aparece na lista, né, da cronologia cristã, assim, como sendo um ano em que Cristóvão Colombo, que era nome original Cristóforo Colombo, ele abriu o novo mundo para o Evangelho. Que a história não é justamente assim, né? Ele abriu o mundo para o comércio, abriu o mundo para a política, né? E o que nós lamentamos até hoje, a maneira em como as Américas foram conquistadas, foram colonizadas. Muito bem. Entre 313 e 1492, deu esse número aqui, 1179 anos. 1179 anos em que a igreja ficou dentro da Europa, indo para a Ásia, etc. A partir daqui ela veio para as Américas. Ela desembarcou onde hoje é a República Dominicana, que era conhecida como ficou conhecida como Ilha Hispaniola, onde está hoje a República Dominicana e Haiti. Depois de 1492, que houve a expulsão dos judeus da Europa, né, e parte desses judeus vieram para Recife, Pernambuco, onde foi fundada a primeira sinagoga, e assim vai a história. O próximo grande passo foi na Europa mesmo, 1517, quando Lutero, o que é que Lutero faz? Ele protesta contra essa prática da igreja que misturava religião, comércio e política. Inclusive o Papa, que estava no poder na época em que Lutero se revoltou, né, o Papa Leão X, ele era da família Médici, né, que era das famílias potentes do antigo, da antiga República de, não é Torino, República de, vou ficar devendo, já lembro isso aí, eu falo depois. Eu vou fazer um texto também e falo no texto. Muito bem. Lutero foi excomungado por esse bispo da família Médici, que se chamava Leão X. Muito bem. Agora voamos. 1492, a Igreja Cristã Geral já está nas Américas. Depois, 1527, há grandes guerras por causa de religião para dividir o mundo entre católico e protestante. E essa guerra chega na Europa também. Essa guerra da Europa chega nas Américas mais tarde, encontrando nos Estados Unidos da América um grande celeiro, um grande lugar de cultivo de religiões. Então, todas as religiões dos Estados Unidos, elas começaram a receber certa pressão a partir de certo ano, dos anos 1700 para frente, pressão com a acusação de que elas estavam se distanciando do cristianismo verdadeiro. Isso deu lugar a uma coisa chamada restauracionismo. Foi aí onde muita gente se dedicou a estudar a Bíblia, a estudar as coisas, se rebelar contra as igrejas tradicionais, como presbiteriana, como evangélica e outras, e transformar em outras religiões que tinham a aspiração de estar restaurando o cristianismo de verdade. 4 das grandes religiões restauracionistas nós temos até hoje conosco, que são as Testemunhas de Jeová, a Adventista do Sétimo Dia, a Igreja Mormon, basicamente essas 3, não me lembro de mais outra no momento. Muito bem, então os restauracionistas entraram em vigor, mas isso não terminou o esforço de estar sempre restaurando a igreja, que estava sempre com tendência a se associar demais com o mundo do capital, da política e a religião misturada com tudo isso, que algumas pessoas chegam a chamar de prostituição. Muito bem. Passando depois disso, em 1900, o século começa com a necessidade de novo de restaurar. Só que a palavra que veio foi
revivamento, aqui, ó, revivamento. Na rua Azusa, na Califórnia, em Los Angeles, Califórnia, houve um revivamento que deu origem às igrejas pentecostais, que hoje temos, né, conosco grandes representantes da Pentecostal, a Assembleia de Deus. Né, essa é a principal igreja que nos anos 1900 se espalharam. Né, no Brasil, nós temos a igreja pentecostal desde o começo dos anos 1900 e em Foz do Iguaçu desde os anos 1950. Muito bem. Daí, a partir daqui começa uma tendência de aparecerem os grandes pastores showmen. Os pastores que começaram a pregar para estádio, o que já era uma corrupção do estilo que Paulo começou, que era cada dia, de casa em casa, de cidade em cidade, era coisinha pequena. Né? Se você vai orar, disse Jesus, entra para o teu quarto, fecha a tua porta. Daí começaram a pregar em estádio e começaram a pregar, como Billy Graham, esse senhor, ele começou a pregar para presidentes. Aqui está a raiz desse negócio de governo e presidentes, né? Mas antes de Billy Graham teve outras pessoas. Mas para a minha listinha que não ficar comprida, não demorar muito nela, vamos partir para o próximo passo, que foi o que é chamado de a terceira onda do pentecostalismo, que é o que nós estamos vivendo hoje. Que é a partir dos anos 70, quando começaram a nascer, entre outros, para nós, para dar exemplos, as igrejas brasileiras, como a Universal, do Reino de Deus, e outras igrejas que todo mundo conhece. Que continuou com esse negócio de misturar o evangélico tendo como aspiração estar no governo, com bancada evangélica, com tudo isso, etc. Essa terceira onda continua. Tem uma ondinha mais nova aqui a partir de 70 com a criação de várias outras, e chegamos hoje na situação atual, onde, se fosse possível, Lutero ficaria muito surpreso que a gente discute hoje o que é, por exemplo, teologicamente discutindo, assim, o que é que a Bíblia diz sobre o armamento. Né? Isso, para mim, é o que me motivou a fazer essa listinha para mostrar a você como a gente se separou de Jesus do ano 1 até 2022. Uma coisinha aqui que vocês viram aqui na lista são esses números aqui. Esse jogo da velha, na aceitação internacional, isso significa número, né? Número 1 significaria Paulo, Pedro, como primeiro Papa. Papa número 1, que os evangélicos não são obrigados a aceitar, ou não aceitam, mas dizer que Pedro foi o primeiro Papa, mas, segundo a contagem da Igreja Católica, e os católicos existem, têm que ser respeitados, ele foi o primeiro Papa. Quando Lutero se rebelou, o Papa Leão X já era o 216. E só por curiosidade, o nosso Papa atual, o nosso Papa Francisco, da congregação jesuíta, ele é o Papa de número 265. Eu acho que são conversações importantes, porque hoje em dia, como ninguém conversa, eu decidi estar conversando até sobre coisas que ninguém perguntou. Muito obrigado. E se você gostou, me incentive a continuar fazendo isso assim. Dê um comentáriozinho, entende? Sobre essas discussões menos sectárias e denominacionais, mas mais culturais, né, sobre o cristianismo. Muito obrigado.